assim, batendo palma e com muita animação. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer, quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vem, Espírito Santo, ergue seus braços. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Amém? Cheios do Espírito Santo, então vamos iniciar, não é? Podem se assentar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, eu me chamo Darlan Campos, sou historiador formado pela UFES e coordeno o Estado do Espírito Santo, o Ministério. Tem alguns capixabas aí. Irmãos, eu e o Maico estamos responsáveis por fazer a mediação desse workshop. Então nós queremos dar algumas informações para vocês, para que vocês pudessem entender como será a nossa dinâmica aqui nessa tarde. Primeira coisa importante é que dos últimos ENUCs, ou ENUR, houve uma modificação na forma como é trabalhada as mesas temáticas. Antes nós tínhamos um palestrante que pegava um tema e fazia uma determinada reflexão sobre esse tema, dava uma palestra a nós. Agora, o papel da pessoa que vem aqui falar a nós o chamamos de facilitador. Por quê? O objetivo é ele nos provocar com uma reflexão. Então, ao invés de nós escutarmos passivamente aquilo que será dito, o chamado que nós temos hoje é de quê? De ouvir essa provocação que o facilitador fará e pensarmos em uma série de questões que serão colocadas aqui. Amém? A nossa metodologia, então, ela é muito mais participativa. Então, ela depende da participação de vocês e haverá um momento da participação de vocês. Ela gira num tripé. Esse tripé chama ver, julgar e agir. A Igreja da América Latina, ela tem uma metodologia própria de fazer uma reflexão. Então, se você pegar os documentos das conferências episcopais latino-americanas ou os documentos da CNBB, todos estão no tripé ver, julgar e agir. O que seria isso? Seria você ver a realidade, lançar um olhar para como está a realidade. Hoje o nosso tema é... Qual é? Qual é o nosso tema? Então, nós vamos lançar um olhar sobre esse tema, sobre o tema da vida, em todos os seus aspectos. Faremos algumas reflexões aqui. Nosso irmão fará algumas reflexões aqui. Depois nós vamos fazer um julgamento desse tema. Ou seja, o que desse tema não está condizente com os valores do Evangelho. E depois nós faremos como agir em cima deste olhar e desse julgar que nós fizemos. O que nós podemos fazer de maneira prática com as nossas ações enquanto pessoa, enquanto comunidade, GPP e GOL, e enquanto sociedade para mudar essa realidade que nós vimos e julgamos. A nossa dinâmica, então, ela vai ter duas tardes, a tarde de hoje e a tarde de amanhã. Então, é importante o seguinte, não é interessante que você mude de mesa temática. Por quê? Porque
amanhã nós teremos o quê? Uma continuação de todo o trabalho que está sendo realizado aqui hoje. Então, a sugestão é que você permaneça na mesma mesa temática. Esse ver e esse julgar e esse agir, então eles serão trabalhados da seguinte forma. Hoje, na tarde de hoje, nós trabalharemos os temas ver e julgar. Então, nós vamos refletir, olhar e refletir sobre essa realidade. Porém, o que fazer com ela? Quais são as ações que nós podemos ter diante dessa sociedade, desse mundo? Isso será o tema de amanhã, na qual nós vamos trabalhar amanhã. Amém? Então isso tem que ficar claro porque depois nós teremos, vocês receberam um númerozinho, não receberam? Quem recebeu, levanta o númerozinho aí. Aí. Vou contar até 3, você vai falar bem alto o seu número. 1, 2, 3. Isso aí. Então, todas as pessoas que você escutou que estão com o mesmo número, vocês irão se reunir depois num grupinho de partilha e com algumas perguntas vão fazer uma reflexão sobre isso. Amém? Então, deu para ficar claro como é que vai ser a nossa dinâmica aqui nessa tarde? Sim ou sim? Amém. Então, queria apresentar o nosso irmão que vai ser o nosso facilitador, Hugo Guedes. O Hugo ele é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora. É mestre em Recursos Hídricos e Ambientais pela Universidade Federal de Viçosa e doutorando também no mesmo tema em Recursos Hídricos e Ambientais. Seja bem-vindo, Hugo. A palavra é sua. Alô? Alô? Pessoal, muito boa tarde. Professor de faculdade não está muito acostumado em falar em microfone, né? Porque as turmas são bem pequenas. Então, minha voz e microfone deve ficar meio ruinzinha. Então, se eu der alguns berros aqui, por favor, está muito alto, tá? Eu vou tentar abaixar um pouco a voz. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a coordenação do Benur pelo convite, né? Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. E hoje em dia é bem mais tranquilo dar uma palestra no Enur, né? Porque a gente praticamente vai falar muito menos, vocês vão falar muito mais do que eu. Né? E como ele disse, a participação, a gente precisa da participação de vocês para ver se tudo que a gente está colocando, se está da vontade de Deus e se é isso mesmo que é para fazer. Então, a participação, na verdade, ela começa agora, tá? Eu sou muito dinâmico, então é muito ruim ficar falando sozinho. Então, eu vou precisar muito da participação de vocês. Primeiro, eu gostaria de saber quais são os cursos, na maioria de vocês, que vocês cursam. Né? Eu vi que tem um pessoal de biologia. Biologia. Joia, mais quais cursos? Engenharia Química, Geografia. Oi? Psicologia. Muito legal. Muito bom. História, joia. Muito bom. Os engenheiros. Muito bom. Não tem nenhum engenheiro civil. Arquitetura. Arquitetura. Pois é, esse pessoal de exatos que dá uma de vir aqui na frente falar é um problema, né? Então é praticamente um milagre de Deus algum engenheiro civil ter aqui falando, né? Porque o pessoal é muito exato e fica muito assim para falar, né? Então, graças a Deus, a gente pode estar falando aqui. Então, como vocês já viram, o tema que a gente vai tratar é o Evangelho da Vida, né? Então, vida... muitas pessoas vão pensar, vai falar só do meio ambiente. Muito pelo contrário, tá? Vamos tentar falar da vida de uma maneira geral, né? A vida que vai pegar todos os aspectos humanos, principalmente a pessoa humana, tá? Então a gente vai ver se a gente vai conseguir fazer esse paralelo entre natureza, meio ambiente e vida humana, dignidade da pessoa humana. Tá? Então vamos começar. Então, o Evangelho da Vida, como a gente vai trabalhar tanto a parte da natureza quanto a parte da pessoa humana. Então, o subtítulo que eu escolhi seria
em busca de um desenvolvimento integral. Tá? Integral por quê? Porque a gente vai tentar integralizar tanto a natureza quanto a pessoa humana. Né? Vamos ver como se dá esses aspectos. Joia? Então, para começar, pessoal, a gente vai ver, muito se fala em consciência ecológica. Né? E pelo que a gente vê na imprensa, na televisão, né, o homem é um grande causador da degradação ambiental. Né? Isso é de fato. Mas tudo que a gente faz hoje, no passado, teve grande repercussão. Os mesmos efeitos que nós fizemos hoje, os mesmos atos que nós fizemos hoje, no passado tinha essa repercussão? Tinha. Né? Então, qual que era a diferença entre a degradação ambiental do passado e do presente? Tá? Primeiro, no passado, as mudanças ambientais tinham amplitude local ou regional. Aconteciam lentamente e eram facilmente reversíveis. Então, tudo que a gente fazia era direcionado a uma pequena população. Né? A população era bem menor e era facilmente reversível, o que não acontece hoje. Né? Hoje, o presente, as mudanças têm amplitude global. Acontecem rapidamente e têm efeitos irreversíveis a curto e médio prazo. Então, tudo que a gente faz hoje tem uma repercussão muito maior. Né? A gente vai ver por quê. Para dar alguns exemplos de problemas ambientais do passado, a gente poderia citar vários. Tá? Eu selecionei 2, que são um dos principais. Primeiro, com relação à degradação e à perda de solos às margens da Mesopotâmia. Né? É uma parte mais histórica, mas de grande impacto na época. Por quê? Porque a Mesopotâmia é uma região muito fértil. Né? E com a vinda da civilização, teve grandes problemas relacionados à perda de solos. O que seria essa perda de solos? Então, a gente perde fertilizantes, perde sementes. Então, na época, foi considerado muito como um problema agrícola e econômico. Tá? Um outro exemplo seria a peste negra no século XIV. Então, essa peste negra ela é causada por uma bactéria causada pela pulga de ratos. Tá? A peste negra, como vocês já estudaram em história, dizimou de 20 a 30 milhões de pessoas. Então, tem pesquisadores que falam que a população demorou 2 a 3 séculos para chegar novamente nos níveis populacionais daquela época. Então, dizimou muita gente. Só que foi considerado mais um problema de saúde pública. Tá? Então, eu pergunto para vocês, esses problemas podem ser considerados ambientais? Hoje, eles seriam considerados ambientais? Sim, né? Tem muito caráter ecológico, ambiental. Mas por que na época não foram? Né? Por que na época foram considerados problemas econômicos, problemas agrícolas, né? Problemas de saúde pública, mas muito pouco relacionados ao meio ambiente? Então, o que é necessário para que um problema seja enfocado como ambiental? Então, um problema ecológico ou ambiental, então a gente usa esses 2 termos, quando não diz respeito apenas a um aspecto particular da realidade, mas que tem efeito sobre toda a harmonia do mundo natural. Então, na época, antes, né, na parte mais histórica, os problemas ambientais eram ditos locais. Então, interferia apenas um pedaço da população, não tinha aquele aspecto global como é hoje. Tá? Então, como um problema ele é colocado como um problema local, não tem essa amplitude local, global, ele não é considerado como uma poluição ambiental, um problema ecológico. Então, hoje, mesmo se um problema ele for colocado como um problema local, ele não vai ter essa amplitude ambiental de um problema relacionado à parte ecológica. Só que isso não é suficiente para explicar. Né? Lógico que, se a gente falar hoje, se uma pessoa contamina um determinado curso d'água, aquele problema vai ser global. Né? Por quê? Porque vai depender de todo a gente fala rio ajusante, né?
seria todo o rio abaixo seria comprometido com aquela poluição ambiental. Né? Se a gente derrama óleo em determinado ponto no mar, se a gente sabe que aquele óleo vai para outros lugares e vai contaminar toda a fauna aquática. Né? Então, hoje é muito complicado a gente tratar um problema como local. Tá? Só que, na época, a gente costuma explicar isso como se fosse uma sensibilidade ecológica. Essa sensibilidade ecológica ela não é referente apenas à magnitude de um dado problema ambiental, e sim a resposta e insatisfação das pessoas com o seu estilo de vida. Tá? Na época, o mundo estava começando a ser introduzido novas tecnologias, então o mundo estava muito mais dependente de mercado, de lucro. Então tinham várias pessoas que estavam insatisfeitas com aquilo tudo. Então buscavam na natureza um refúgio. Né? Então daí começou a surgir o mito da natureza intocada. Então muitas pessoas, muitos viraram ambientalistas radicais, viram aquilo como uma coisa ruim, né? E na verdade é ruim. E começaram a se refugiar na natureza. Então, é uma resposta à insatisfação das pessoas com o seu próprio estilo de vida, e não só a magnitude de um problema ambiental. Agora é um pouco mais de história. Né? Todos os assuntos relacionados ao meio ambiente, a gente leva em conferências internacionais. Né? Conferências internacionais do meio ambiente. Então, houve duas muito importantes, que é a Conferência de Estocolmo e a conferência que aconteceu no Brasil, né, no Rio de Janeiro. Né, Estocolmo foi em 1972, então tinham várias questões a serem respondidas. Antes de Estocolmo, os problemas eram considerados locais, só que chegou num ponto que aquilo não poderia acontecer mais. Né, começou a ter um olhar global sobre o tema. Então, em Estocolmo, resolveu as situações, né? E teve outras duas entre Estocolmo e o Rio de Janeiro. É lógico que algumas questões foram resolvidas, foram questionadas, mas tinha outras questões que acabaram surgindo. Né? E também foram solucionadas. A gente vai ver que algumas dessas soluções ainda é o grande desafio do meio ambiente hoje. Tá? Mas a grande conferência que aconteceu no Rio de Janeiro foi um marco, né? Foi um marco de ação para o movimento ambientalista internacional, associado à ideia de desenvolvimento ecologicamente sustentável. Então, começou a surgir o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Tá? Antes, a gente trabalhava entre Estocolmo e Rio de Janeiro, os problemas eram ditos, as relações eram entre economia, né, economia de mercado, e natureza. Então, como desenvolver economicamente, sabendo que a natureza era um empecilho. Né? Todas as questões, a gente precisa fazer isso para desenvolver economicamente. Não pode, porque senão vai acabar com os recursos naturais. Então, era quase um empecilho ao desenvolvimento econômico. Então, em Rio 92, desenvolveram o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Né? A gente conciliar desenvolvimento econômico com proteção dos recursos naturais. Né? Tentar explorar os recursos sem acabar, né? Sem esgotar todos esses recursos. Então, na Rio Eco 92, surgiu o que a gente chama de Agenda 21. Tá? A agenda, né, do século 21 é um roteiro para que os países adotem um modelo socioeconômico preocupado com o zelo dos recursos naturais. Então, as questões ecológicas passaram a figurar na agenda dos governos e das grandes empresas em todo o mundo. Então, isso foi um grande marco, né, foi uma grande conquista, tanto da parte ambiental quanto a parte de desenvolvimento econômico, que eles conseguiram conciliar tanto a parte de desenvolvimento como proteção de recursos naturais. Com os benefícios da implantação da Agenda 21, teve desaparecimento de antagonismos entre o desenvolvimento econômico e a questão ambiental. Então, a gente vai ver que, na verdade, esse tópico ele já foi
Antes de Estocolmo ele já era um empecilho, né? Agora a gente vai ver que, mesmo com o desaparecimento, ainda é um grande desafio da questão ambiental. Reflexões direcionadas para o meio ambiente, aumento das discussões. Então, todo empreendimento que visasse a economia sempre tinha a questão ambiental vinculada, né? Então, isso fez com que aumentasse as discussões entre tanto agentes de Estado como ambientalistas preocupados em defender o meio ambiente. Resolução de conflitos, integração entre atores envolvidos e sinergismo da proposta de desenvolvimento sustentável como um todo. Então, ação conjunta, né, de desenvolvimento sustentável. Mas como deveria ser o pensamento cristão? Né, agora a gente entra sai essa parte histórica e vê como que a gente deveria pensar, né, como cristãos, né, como a gente deveria pensar nessa questão ambiental. Como a igreja ela mostra para a gente como deveria ser feito. Será que é só defendendo a natureza? Será que é só defendendo os filhotes de tartaruga marinha? Talvez não, né? A igreja, a gente vai ver mais adiante, que ela é muito mais interessada na pessoa humana, né? Na dignidade da pessoa humana. Então, o que a Igreja Católica pensa a respeito e como nós, participantes efetivos do Ministério de Universidades Renovadas, devemos ver e julgar as questões ambientais atuais. Tá? A gente vai ver que tem uns pensadores que eles colocam duas direções para serem seguidas com relação à questão ambiental. Tá? Leva em consideração que o homem é o centro do universo, né? Então, tudo que está relacionado, toda a parte de desenvolvimento, ela tende à dignidade da pessoa humana, né? Não adianta só tentar trabalhar em cima do meio ambiente, preservação, e deixar a pessoa de lado, né? Nesses ambientes frágeis, como a Mata Atlântica, a gente vai citar. Não adiantava só expulsar os moradores que usavam a floresta, o bioma, como meio de vida para tentar recuperar. Tá? Então, de acordo com o Papa Bento XVI, o ambiente natural foi dado por Deus a todos, constituindo o seu uso uma responsabilidade que temos para com os pobres, as gerações futuras e a humanidade inteira. Então, essa frase ela é a frase principal. Eu acho que o Bento XVI ele falou sobre a questão da natureza. É lógico que a Igreja Católica, as passagens bíblicas mais comuns, mais frequentes que a gente costuma ver sobre o meio ambiente são as leituras de Gênesis, né, que é da criação, né, do mundo. E uma questão mais prática, os exemplos seguidos por São Francisco, né, sobre o seu amor à natureza. Então, pelo que a gente vê, entre os primeiros que o Papa Bento, que a Igreja Católica segue, seria o quê? Os pobres, né? A gente vê que a questão social é muito mais relevante essa questão ambiental, né? Não adianta a gente preservar a natureza e deixar toda a parte de população, sociedade, os pobres do lado de fora. Não adianta excluir, né? É preciso que a gente tente trazer essas pessoas para fazer com que haja uma interação entre meio ambiente e pessoa humana. Então, na natureza, o crente reconhece o resultado maravilhoso da intervenção criadora de Deus, de que o homem se pode responsavelmente servir para satisfazer as suas legítimas exigências no respeito dos equilíbrios intrínsecos da própria criação. E continua: se falta essa perspectiva, o homem acaba por considerar a natureza um tabu intocável, ou, ao contrário, por abusar dela. Nenhuma nem outra dessas atitudes corresponde à visão cristã da natureza, fruto da criação de Deus. Então, como eu estava falando, uma das questões que esses pensadores falam seria o homem como centro do universo, e a outra como o meio ambiente como centro do universo, né? Coloca a natureza como a principal direção.
tudo que for por bem da natureza está ok, né? Nada disso é diferente, a gente não precisa fazer nada a mais, né? Se a natureza, se tudo que nós estamos fazendo está de acordo com a natureza, ok. Isso foi muito discutido, grandes ambientalistas, esses mais radicais, pensam nessas linhas, e isso é muito debatido. Por quê? Porque se a gente considera a natureza como a linha principal, né, o objetivo principal, a gente acaba o quê? Transformando a natureza como um tabu intocável, né? Nada se pode mexer, né? A natureza é um meio tombado, você não pode fazer nada com ela. Inclusive, se tiver alguém prejudicando, retira essa pessoa para fora, né? Se tem algum pobre, alguma pessoa que vive da natureza, tira essa pessoa porque ela está prejudicando. E não é bem assim, né? Então é o que a gente costuma falar entre duas linhas: antropocentrismo e ecocentrismo, tá? Um exemplo prático disso é com relação aos filhotes de tartaruga marinha, tá? Seguindo pela linha do antropocentrismo, os filhotes de tartaruga marinha é um ambiente frágil, né? A gente está preservando os filhotes de tartaruga marinha, e eles têm o mesmo, têm as mesmas, são tão importantes quanto, por exemplo, lutar contra o aborto, né? Seriam as pessoas que ainda não nasceram. Então a gente toma isso como dois ambientes no mesmo pé de igualdade, né? A gente está tratando dos filhotes de tartaruga marinha e estamos tratando das pessoas que ainda não nasceram, né? O contrário acontece com o ecocentrismo. O ecocentrismo fala que os filhotes de tartaruga marinha são mais importantes do que as pessoas que ainda não nasceram, né? E ainda pensa, e poderia ter a relação ainda ao contrário, né? Falar o seguinte: como a população acaba prejudicando o nascimento, não prejudicando o nascimento, mas acaba destruindo esses filhotes de tartaruga marinha, pressão populacional, né? Seria até melhor que fizesse o aborto, né? Fizesse o aborto, por quê? Porque estariam nascendo menos pessoas e os filhotes de tartaruga marinha estariam sendo melhores preservados. Isso é um absurdo, a gente sabe, mas existe. Então a natureza não pode ser um tabu intocável e não se pode considerar a natureza mais importante do que a própria pessoa humana, né? O magistério da igreja, ele não aceita e nem pode aceitar isso, né? Você considerar os filhotes de tartaruga marinha mais importante do que a própria pessoa humana. Isso é inadmissível, né? A pessoa humana é mais importante. Eu não estou falando, então é mais importante, então vamos destruir todos os animais, vamos pescar quantos peixes a gente quiser. Não é assim. É um tratamento com respeito, né? Uma responsabilidade que nós temos sobre os animais, né? Isso é bem complicado. Principalmente já foi alvo de várias pessoas que falam que os dogmas da igreja, né, quando Deus fala, administrai a terra, né, tome tudo que da terra tem, que pertença, pode caçar à vontade. Na verdade não é isso, né? É administrar com responsabilidade, você gerir melhor a terra, tá? Então, como exemplo, um exemplo bem conhecido, que é o caso do patrimônio natural da Mata Atlântica. Peguei a Mata Atlântica, mas poderia qualquer outro, poderia as savanas, recifes de coral, então todos esses ambientes frágeis, fragilizados, e que sofrem com essas duas linhas, né, antropocentrismo e ecocentrismo. No passado, como era a forma de preservação? A Mata Atlântica normalmente era situado numa cidade, né? As cidades, na verdade, cresceram em volta da Mata Atlântica.
Então, muitos ambientalistas radicais, principalmente urbanos, o que eles faziam? Para cuidar da Mata Atlântica, o que a gente precisa? Retira todas as populações pobres que vivem nos domínios da mata. Né? Retirem, tira, coloque em um outro lugar que a gente não sabe que lugar é esse, mas essas pessoas não podem caçar, pescar e nem tirar nenhuma mata, nenhuma planta da reserva, né? Da Mata Atlântica. Né? Isso é bom? Será que é bom? Pergunto a vocês. Não, né? Não é bom por quê? Porque, primeiro, o cunho social muito grande. Né? Esse cunho social, a gente vai tirar essas pessoas e vai colocar essas pessoas aonde? Né? Onde a gente coloca essas pessoas? Montam as casinhas para elas? Olha lá, a gente nem faziam isso, né, na época. Então, esse é um dos grandes problemas, né, essa parte de cunho social. Atualmente, como é feita a preservação então da Mata Atlântica? A preservação e a conservação é baseada no desenvolvimento sustentável, que incorpora as populações que ali vivem em vez de excluí-las. Então, com o tempo, a gente foi visto, né, foi vendo, que tratar as pessoas com dignidade, tratar as pessoas na mesma linha com a natureza, tentando fazer essa interação, seria a melhor medida. Né? Não é só excluir essas pessoas da natureza e deixar tudo bem, né? Que na verdade não seria o mais correto. Então, atualmente, a preservação e conservação é baseada no desenvolvimento sustentável. Então, a grande conclusão: o antropocentrismo solidário do desenvolvimento integral nunca é contrário à conservação e à preservação do meio ambiente. Longe disso, nos mostra os melhores caminhos para enfrentar os desafios ecológicos. Então, se a gente parar para pensar, vocês vão ver no grupo de partilha de vocês, problemas ecológicos, desafios, vêm aos montes. Né? Vocês vão começar a discutir e cada situação, cada realidade é diferente. Né? Vocês vão vivenciar vários desafios. E eu pergunto para vocês, não deixem que a linha do ecocentrismo tome conta disso. Tá? Não deixem. Tentem sempre seguir a linha do antropocentrismo. Sempre, não estou falando que o humano é mais importante. O humano pode tudo. O humano pode degradar a natureza. Né? O humano é o que a gente está fazendo. A gente não protege a natureza. Não é isso. Tá? Não me entendem mal. Né? Vamos tentar sempre conciliar entre o desenvolvimento humano, desenvolvimento das pessoas, com a preservação da natureza. Acho que essa é a linha mais importante, é a linha que tem que ser seguido. Tá? Por exemplo, você faz reciclagem na tua casa. Né? É legal, muito bom. Mas não seria interessante ter uma cooperativa de catadores? Né? Com isso que a gente estaria fazendo? Estaria dando mais dignidade às pessoas que estão relacionadas com o lixo. Né? Isso é mais importante, você dar dignidade para as pessoas e colocar sempre as pessoas no meio disso. Tá? Então, quais são os grandes desafios a serem superados? Eu listei alguns, vocês vão discutir e vocês vão ver que existem vários desafios, tá? Muitas coisas tem para fazer nessa área. Tá? Vocês vão ver um monte, amanhã a gente vai estar direcionando isso mais para o meio do agir, né? De fato, o que a gente poderia estar fazendo. Mas os grandes desafios, primeiro, desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável, ou proteção dos recursos naturais. Tá? Por que esse é um grande desafio? Por quê? Primeiro, para reduzir a pobreza, que é um dos grandes problemas no Brasil e no mundo, que é a pobreza, fome, miséria. Para reduzir essa pobreza, a gente tem que desenvolver economicamente. Né? Se não tiver desenvolvimento econômico, a gente não tem redução da pobreza. Mas o problema é que desenvolver economicamente, a gente vai estar o quê? Gerando novos resíduos,
né? A gente vai estar implantando novas usinas hidrelétricas que nos forneçam energia para ter esse desenvolvimento econômico, né? E o problema grande das usinas hidrelétricas, né? A gente tem grandes geradores que causam aquecimento global, então tem grandes problemas. Eu acho que esse é o maior desafio. Como a gente pode superar isso? Uma das medidas é sempre trabalhando com tecnologias renováveis, né? Então, a gente estava até conversando antes da mesa temática, e nós chegamos, o petróleo não vai acabar tão cedo. O petróleo, quando a gente pensa que vai acabar, eles acham mais um poço, né? Mas é até interessante não acabar, porque a gente consegue andar um pouco mais, a desenvolver um pouco mais a parte de tecnologias sustentáveis, né? Ou energia limpa, né? Isso é fundamental. Tecnologias que são aplicáveis em um lugar, e se deu certo, por que parar por aí? Aplique em outros lugares, né? Isso é mais importante, tá? Sempre trabalhando conjuntamente, deu certo no lugar, trabalhe isso em outros lugares. Então, isso aí sempre vai ser um problema, e a grande função nossa, né, é sempre tentar minimizar esse paradigma, né, entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável. Responsabilidade pessoal e desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, é o que eu acabei de falar, né? Desenvolver tecnologias sustentáveis com responsabilidade pessoal. Então, cada um de vocês tem um papel aqui, né? Cada um pode fazer um bem maior, né? Cabe a vocês, né? Cabe a cada um de vocês. Adoção de novos estilos de vida e padrões de consumo. Isso é outra problemática muito grande, né? Primeiro, porque a gente sempre está querendo consumir mais, né? Se a gente compra um celular, daqui a um ano a gente quer trocar o celular. Eu não sou santo, não, eu sou assim também, tá? Sou assim também. O problema, é um problema muito grande esse consumismo, tá? Eu sou muito consumista, ele está rindo para mim porque eu sou mesmo, tá? Mas a gente tem que parar, tem que pensar, e será que isso é correto? Né? A gente vê vários exemplos de pessoas que foram para os Estados Unidos e do lixo dos Estados Unidos montaram casa, né? E montaram casa melhor do que muitos de vocês, tá? Com lixo dos Estados Unidos. Por quê? Porque uma geladeira para eles comprou hoje, daqui a 6 meses é ultrapassada, né? Então joga fora ou deixa na porta da casa para alguém levar, né? É assim. Micro-ondas para eles, daqui a 1 mês lançou outro, coloca na porta de casa, né? Por quê? Porque não serve, tem um melhor. Então esse é um grande desafio, né? É o consumismo. Por quê? Porque depende de cada um, né? Depende de cultura, né? Será que a gente trocando em pouco tempo, a curto e médio prazo, será que é o mais interessante? Será que quantas árvores, quantos quilowatts de energia a gente vai estar usando para gerar um equipamento igual do que esse que eu estou jogando fora? Né? Será que é o melhor? Acho que não, né? Eu acho que a adoção de novos estilos de vida e mudar os padrões de consumo, esse é um grande problema que a gente tem que trabalhar. É lógico que não vai ficar nesses 3. Tá? Eu citei 3 pelo tempo, mas vocês poderão citar vários outros, né? A gente vai colocar algumas perguntas para vocês e vocês vão ver a realidade de cada um, né? Cada estado tem uma realidade, cada cidade é uma realidade, cada bairro é uma realidade, tá? Diferente de um dos outros. Joia? Então, o que a gente tem que fazer? Em busca do desenvolvimento integral, né? Será que só desenvolver a natureza é importante? Preservar a natureza é importante, mas vamos tentar também preservar a nossa vida, né? Preservar a vida daquelas pessoas que precisam dessa natureza, né?
A gente, por exemplo, citando, não tem ninguém lá do norte aí, não tem? Amazônia? Mais ou menos. A Amazônia também é um outro problema, né? Todos esses ambientes frágeis, tudo que é relacionado à natureza gera conflitos, né? Conflitos hoje é o que mais existe na nossa vida, né? A Amazônia tem um problema da caça aos jacarés, né? Proibiram a caça do jacaré, então era proibido caçar jacaré. Vocês já pensaram quantas pessoas dependem disso? Já pensaram quantas pessoas se alimentam disso? Né? Para nós, estamos localizados lá em Minas Gerais, igual ao meu caso, no sul. Legal, vão parar de caçar jacaré. Mas será que para o caboclo que mora lá dentro da bacia amazônica, né, será que para ele é legal? Muito bom, né? Então, você manda sua comida industrializada por Sedex, avião, e eu como aqui, né? Complicado. Então, sempre parar para pensar nisso, nesses conflitos, nesses desafios que a gente tem que superar, né? Para a gente é muito fácil, pessoal localizado na região sudeste é muito tranquilo, muito fácil, a vida é muito boa, mas tem sempre esses ambientes, esses ecossistemas frágeis que são um problema muito, muito peculiar para quem vive naquele ambiente, tá? Então, primeiro, pensar, ou melhor, sonhar, né? A gente está acostumado a sonhar, globalmente, agir localmente. Não foi sempre assim? O Ministério de Universidades Renovadas não foi sempre assim? A gente sonhou, primeiro, era para a nossa cidade, né? Nossa cidadezinha lá. Quem sabe as universidades elas sejam renovadas, né? A gente pensava o quê? Local, né? No nosso bairro. Eu vou para o meu encontro, uma experiência de oração, eu quero levar 10 amigos que estão localizados no meu bairro. Muito bom, você está pensando localmente. Para quê? Para agir globalmente. Hoje, qual que é o lema do ministério? Para o mundo, né? Por quê? Começou o quê? Local. Começou na sua cidade. E hoje já é no mundo. Então, sempre, pessoal, pensar globalmente e sempre agir localmente. Tá? Tem uma coisa que a gente fala, sabedoria ecológica. Tá? Sabedoria ecológica. É você trabalhar em prol do outro. Tá? Da outra pessoa. Trabalhar com o quê? Com solidariedade e fraternidade. Tá? Solidariedade, você ser solidário com outra pessoa. Né? Se o mundo hoje ele conseguisse, né? Se a gente conseguisse olhar para outra pessoa e ver realmente Jesus na outra pessoa, o mundo seria muito mais diferente. Muito mais diferente. As pessoas que se relacionam bem com outras pessoas, as pessoas que são fraternos com outras pessoas, irmãos, não irmãos de sangue, também irmãos em Cristo, né? Se elas fossem realmente solidários e fraternos, o mundo seria diferente. Né? A gente estaria cuidando melhor do nosso irmão e o ambiente que nos cerca. Né? O mundo, a gente vê cada coisa na televisão que é um absurdo, né? Então, pessoas matam por bobeira, pessoas matam por R$1. Né? Por quê? Porque não tem solidariedade com a pessoa. Né? Não é fraterno com a pessoa. E tem como a gente pedir, cuide da natureza para mim? Tem como? Não tem. Né? A pessoa ela só vai conseguir cuidar bem da natureza, do ambiente que o cerca, se ela cuidar bem dela mesma. Né? Eu não consigo cuidar bem do meu ambiente se eu não cuidar bem de mim. Né? Isso não acontece, não existe, não tem essa possibilidade. Tá? Então, práticas coletivas com solidariedade e fraternidade. Tá? Solidariedade, você ser solidário com a pessoa, e fraterno, você ser irmão com essa pessoa. Tá? E sempre práticas coletivas. Sempre trabalhe em comunidade. Tá? É muito difícil trabalhar sozinho. Muito.
Muito difícil mesmo. Se for preciso, trabalhe sozinho. Mas tentem trabalhar com coletividade. Tá? Tem uma historinha bem interessante, né, que vale só o objetivo, seria a conclusão da história. Eu nem sei se a história é assim, então estou bolando uma história agora. Né, era numa praia. Quem souber, por favor, me fala os negócios direitinho. Tá? A maré, a gente sabe que a maré ela vai e volta, né? Então, normalmente, no final da tarde, essa maré ela pega tudo que está próximo à costa e joga para a areia. Então, tinha várias estrelas do mar no final do dia, na areia. E uma pessoa sempre ia na praia e via uma outra, sempre pegando essa estrela do mar, uma por uma, e jogando novamente para dentro do mar. Né? E isso encucava essa pessoa. Por que ele está fazendo isso? Porque todo dia esse horário. Né? Até que em um determinado momento ele perguntou, por que o Senhor sempre esse horário pega cada estrela do mar e joga essa estrela para o mar? Né? E falou assim, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, mas eu estou tentando salvar a vida dessa estrela do mar. Estou tentando salvar uma estrela do mar de cada vez. Vai ser difícil? Vai. Mas a minha parte eu estou fazendo. Então façam isso de vocês. É difícil sozinho? Tenta pegar mais pessoas. Né? Tenta trabalhar com práticas coletivas, sempre trabalhar em comunidade. Mas mesmo assim, se não conseguir, vai você sozinho. Tem certeza que de um momento ou de outro sempre vai aparecer uma pessoa. Né? A gente tem várias histórias de gols que começaram com uma pessoa. Estava vendo, ontem eu cheguei, a menina estava falando que tem como gol ser formado por uma pessoa? Né? Lógico que tem. Tem certeza que vai começar com ela. Pode passar uma semana só com ela? Pode. 2 semanas só com ela? Pode. Mas tem certeza que vai aparecer mais pessoas. Tá? Então não desistem. Se vocês têm um projeto, se vocês querem formar um gol na universidade de vocês, não desistem. Né? Sempre busca aquilo. Sempre busca o que vocês sempre sonharam. É assim que nós estamos aqui hoje com 15 encontros de universidades renovadas. Sempre sonhando. E sempre vai continuar sonhando cada vez mais. Tá? Então não desistem dos sonhos de vocês. Amém? Acho que é isso. Ótimo. Uma salva de palmas para o Hugo. Obrigado, Hugo, por esse auxílio. Então, o Hugo foi o facilitador para nós, no qual ele expôs o tema e nos provocou com essa reflexão a qual ele foi convidado. O nosso chamado agora é o quê? Nós vamos fazer grupos de partilha, no qual nós vamos discutir e partilhar em cima do que nós ouvimos aqui e em cima de 2 direcionamentos que nós daremos a vocês. Então, vocês vão pegar a sua canetinha e seu bloquinho e vão escrever 2 perguntas que irão direcionar a partilha de vocês nos grupinhos. Pergunta número 1. Onde você reside? Onde você reside? Onde você reside? Onde você reside? Existem ações que... Existem ações que... Não. Pergunta número 1, galera. A pergunta é se só onde vocês moram, é? Onde vocês residem? Existem ações que... promovam o desenvolvimento sustentável? Repetindo. Onde você reside, existem ações que promovam o desenvolvimento sustentável? Quais?
Essa é a pergunta número 1. Pergunta número 2. Em nossa sociedade, qual a relação existente em nossa sociedade, qual a relação existente entre desenvolvimento sustentável e desenvolvimento humano? A relação existente entre desenvolvimento sustentável e desenvolvimento humano. Como será a nossa dinâmica, irmãos? Teremos um intervalo para você ir no banheiro aqui. Tem alguns banheiros aqui, quiser beber uma água. Depois nós voltaremos para cá. E aí nós vamos explicar como é que será a nossa dinâmica. Quando vocês ouvirem a música, então, voltem para cá. Beleza? 10 minutinhos para vocês de intervalinho. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Não, Deus quer louvar. Deus, quero louvar-te, quero adorar-te,
Quero te servir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te. Deus, quero louvar-te. Quero adorar-te. Sempre ao cantar eu só quero dar glórias ao meu Deus. Eu vou caminhando, vivendo o amor, erguendo os meus braços, eu louvo ao Senhor. Quero proclamá-lo no dia a dia, sempre cantando glória, aleluia, aleluia. Deus, quero louvar-te. Vamos ficar de pé? Bater palma bem forte pro pessoal já ouvir e já vir de novo. O som ficar de pé. Vamos lá? Deus, Isso. quero louvar-te. Darlan e Darlan. Vai lá, Darlan. Quero adorar-te. Quero te servir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te. Deus, quero louvar-te. Quero adorar-te. Sempre ao cantar eu só quero dar glórias ao meu Deus. Deus, quero louvar-te, quero aprender. Deus, quero louvar-te. Massa. Quero adorar-te. Quero te servir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te. Deus, quero louvar-te. Quero adorar-te. Sempre ao cantar eu só quero dar glórias ao meu Deus. Eu vou caminhando, eu vou caminhando, vivendo o amor, erguendo os meus braços, eu louvo ao Senhor. Quero proclamá-lo, quero proclamá-lo no dia a dia, sempre cantando glória, aleluia. Lá embaixo, aleluia. Deus, quero louvar-te. Quero adorar-te. Quero te servir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te. Deus, quero louvar-te. Quero adorar-te. Sempre ao cantar eu só quero dar glórias ao meu Deus. Sempre ao cantar eu só quero dar glórias ao meu Deus. Sempre ao cantar eu só quero dar glórias ao meu Deus. Amém. Podemos ir nos assentando. Irmãos e irmãs, olha só. Nós partilhamos o grupo. Como foi a partilha? Foi boa? As discussões. O que é importante para nós disso tudo? Primeiro é perceber que a dinâmica da partilha é algo que tem que fazer parte da nossa dinâmica missionária também. Então, por exemplo, essa partilha também tem como intuito nos mostrar o quanto a partilha é importante enquanto um instrumento também dentro dos nossos grupos de oração universitário. O GPP já trabalha essa dimensão da partilha, mas nós, enquanto grupo de oração universitário, também precisamos amadurecer nessa dimensão da partilha que utilizamos muito pouco. Então, é aquela dinâmica na qual nós ouvimos o irmão, acolhemos aquilo que o irmão tem para dizer, as verdades do irmão, o irmão como ele é, crescemos com a partilha do irmão e também partilhamos, e o irmão também cresce com a nossa partilha. Então, temos que levar pelo menos esse aprendizado também para os nossos grupos, de que precisamos vivenciar mais a partilha em nossas realidades. Amém? Sobre a nossa dinâmica.
quero frisar algumas coisas. Nós estamos aqui num projeto, numa dinâmica, em 2 etapas. Então, a primeira etapa foi construída agora, que é o quê? Vocês nos grupos debateram, discutiram e colocaram no papel as visões de vocês. Vários grupos devem ter colocado mais de uma folha, correto? Porque eu sei que escreveram pra caramba. Então, o que você vai fazer? Se você colocou mais de uma folha, você vai numerar as folhas para evitar que perca. E segundo, vai escrever o nome, pelo menos do líder, nas 3 folhas em cima. Só para que, se o Maicon misturar todas as folhas, ele vai conseguir depois saber qual que é qual, né? Deu para entender? Só coloca o nome. Se já colocou o nome de todo mundo, coloca nas outras, pelo menos o do líder, só para a gente saber e localizar se qualquer coisa, essa folha, por algum desastre, se misturar com outras. Isso. Então é importante o quê? Amanhã, irmãos, precisamos estar todos novamente aqui, para vivermos a segunda etapa dessa reflexão. A nossa dinâmica amanhã será da seguinte forma: terá também um momento onde o Hugo Guedes vai falar novamente a nós. Então, ele vai pegar esses materiais nossos, nós vamos fazer uma síntese para ele, e através dessa síntese, ele vai nos provocar novamente, com o intuito do quê? Nos levar a pensar em ações concretas. Isso amanhã. Nós voltaremos para os grupos, teremos novamente o grupo, e teremos uma mini plenária, onde cada grupo vai poder expor aquilo que foi discutido, as propostas e tudo. Sugestões e por aí vai. Amém? Ficou claro então a nossa dinâmica? Como é que vai ser? Então assim, uma dinâmica diferente no qual tem como intuito o quê? Fazer de nós não só meros espectadores, mas participantes dessa dinâmica que está sendo construída aqui. Então, os líderes podem entregar ao Maicon, cada líder vai entregar ao Maicon, tá? A sua folhinha. E isso, pode entregar. Isso aí, isso aí. Isso é verdade, mas também é desculpa, né? De quem escreveu pouco, né? Brincadeira, irmão. Louvado seja Deus. Amém. Então, estamos conversados de como será a nossa dinâmica. Importante a participação de todos. E eu tenho certeza que nós vamos construir algo bem legal amanhã. Amém? Vamos ficar de pé, então? Para a nossa oração final. Só orientando, após a oração, nós seremos direcionados para o Rincão, como diz o querido amigo Leandro, né? Nosso ginásio principal lá, onde nós teremos a missa às 5h30. Porém, às 4h50, começará algumas falas, como por exemplo, do Marcos Volcan, que já está entre nós, presidente da Renovação Carismática Católica, do Conselho Nacional da Renovação, e que vai fazer uma fala conosco. Então nós, enquanto obedientes, enquanto conduzidos por nosso pastor, que também é o Marcos Volcan, vamos lá ouvir com muita alegria o que ele tem a nos dizer. Saiu lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, para vir falar para nós. Amém? Então, acabando aqui, nós vamos nos dirigir lá para o saguão principal. E nesse momento final, nós vamos fechar os nossos olhos e louvar a Deus por mais essa tarde de aprendizado. Louvar a Deus por a gente ter tido a percepção que, apesar dos nossos ensinamentos, apesar das nossas ideias, mas também podemos conciliar com a palavra que nos fortalece e que nos dá também todo o direcionamento, que dá toda a sabedoria. Por isso queremos te bendizer, Senhor, por mais uma vez, por essa oportunidade de ouvir, Senhor Jesus, não somente o nosso estudo, Senhor Jesus, mas também conciliar com a Tua palavra, Senhor Jesus. Por isso queremos te louvar, te bendizer, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Louvado seja a Ti, Senhor Jesus. Eu quero te louvar,
com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender, preciso te seguir, teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. Eu quero te louvar. Forte. Eu quero te louvar. Cante isso com o mais profundo do teu coração. Que você possa louvar com todos os ensinamentos dentro da faculdade, mas que também tu possas aprender a agradecer a Deus por tudo que você consegue conscientizar. Preciso te seguir. Seu amor vou perseguir. Teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser. Eu abro todo o meu ser. Tua vontade vai acontecer. Muito obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você possa dar um abraço aí bem forte nessa pessoa que está ao seu lado, dizer até amanhã. Até amanhã. O encontro marcado aqui, ok? Vamos cantar, cantar na paz o meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Laia, 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 laia. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor.